Como é que a terapia vibracional vai me ajudar a ter melhores resultados na vida? Como é que ela me ajuda a curar um trauma, a melhorar minha vida financeira, meus relacionamentos, tratar uma questão de saúde física? Isso é possível, afinal? Essa é uma pergunta que muitos clientes me fazem quando eu apresento a possibilidade de um tratamento vibracional. E eu vou explicar aqui como que isso funciona. Quais são os critérios importantes, obviamente, e até que ponto que isso funciona? Primeira coisa, já para início de conversa. Se você está fazendo um tratamento médico, você não precisa nem deve interromper esse tratamento para fazer um tratamento energético vibracional, tá? Em hipótese alguma. Ele não conflita e não é substituto. Tratamento vibracional não substitui tratamento médico, vai melhorar os resultados, sim, vai acelerar os resultados, sim. Existem relatos de pessoas que não podiam fazer um tratamento médico e que foram perseverantes em tratamentos energéticos vibracionais e tiveram resultados? Sim. Mas por que? Vamos lá, né? Vamos entender essa sua crença, essa crença que sua não, né? Você não tem isso, mas tem muita gente que tem, que muitas pessoas têm, de que é só tratar a parte energética, que não precisa, ou uma coisa ou outra, né? Por que que você não pode fazer as duas coisas e ter melhores resultados com segurança, com tranquilidade? Não é mesmo? Você pode usar a terapia vibracional para trabalhar questões ligadas ao encanamento da sua casa, mas você também vai precisar de um especialista nessa área. Você está entendendo qual que é a dinâmica? O que a terapia vibracional vai tratar, em todos esses casos, é corrigir a raiz energética que causa aquilo. Na grandíssima maioria das vezes, o problema que está no corpo físico, ele vai precisar de tratamento físico, porque já se estabeleceu no físico. Então a energia vai limpar e vai resolver aquilo que estava no energético para que aquilo não se repita. Mas o que está no físico vai requerer procedimentos físicos, assim como se você já está com um problema financeiro, você vai precisar poupar, economizar, reavaliar suas contas, ver sua planilha, ver com um corretor, negociar com o advogado e todas essas coisas, não é mesmo? Então, é isso, tá? Vamos ser inteligentes e estratégicos. Mas, explicando aqui como é que funciona, antes, vamos entender o que acontece na dimensão energética que pode gerar qualquer situação, seja ela na ordem física, emocional e até mesmo espiritual. Nós somos constituídos, a nossa realidade, quando vai se formando, assim, no geral, ela é constituída por uma série de projeções mentais e emocionais que vão influenciando o nosso comportamento, as nossas escolhas e estabelecendo padrões. Isso é uma tendência natural. Isso é um mecanismo de defesa e é também um mecanismo motivacional. Se numa determinada ocasião eu registrei uma imagem da minha mãe cortando legumes na cozinha e ela cortou o dedo, eu vejo aquilo, eu passo a associar que a faca é um elemento perigoso que pode me machucar. Isso é um mecanismo de defesa, isso é muito importante. Se em determinada situação eu tirei uma boa nota na escola e a professora me aplaudiu, me elogiou, eu me senti grato, me senti honrado com aquilo, eu passo a associar a minha boa postura na escola como uma imagem de reconhecimento social. Isso é um estímulo motivacional. Mas perceba, é uma imagem que fica registrada na aura, ela tem uma carga emocional e ela vai influenciar o comportamento, influencia também aquilo que você atrai para você. E aí podem ocorrer situações onde essa imagem já perdeu a validade dela, aquilo já não tem sentido dentro da realidade que você vive hoje, da lógica que você vive hoje, mas você continua agindo com o padrão
estabelecido por aquela forma pensamento. Porque a forma pensamento ela estabelece um limite. E para estabelecer limite, toda vez que você tentar ultrapassar aquele limite, você vai acessar emoções que são difíceis, que é para te fazer voltar. Medo, raiva, confusão mental, enfim. E existem também essas formas de pensamentos que elas são passadas hereditariamente por gerações e gerações. Uma coisa muito impactante aconteceu com o seu bisavô quando ele estava viajando de navio. Então você nasceu com medo de água, com medo de barco, com medo de todas as coisas relacionadas a isso, sem nunca nem ter vivido diretamente um trauma. Esse trauma ele é geracional, ele é de um antepassado. Da mesma forma, essa forma de pensamento ela se transforma muitas vezes em uma crença. E a crença, ela estabelece a realidade. Então, você tem uma crença de que você não pode ter muito dinheiro porque alguém na sua família teve muito dinheiro e depois disso, sei lá, teve uma enfermidade. Então você tem biologicamente, por conta dessa imagem mental, você passa a ter biologicamente uma resposta negativa para essa experiência. O que a gente faz na terapia vibracional é, através das ferramentas de diagnóstico, que são os oráculos, as runas, o tarô, a radiestesia, a gente vai identificar quais são as imagens mentais que estão registradas referente a cada tema da vida. Quais são as energias que estão influenciando aquele tema e aquela área da sua vida. A partir dessa leitura detalhada, a gente faz também uma medição dos seus chakras, porque é onde os chakras são centros energéticos no nosso corpo, que é onde ficam registradas a maior parte dessas imagens mentais. Algumas ficam registradas no corpo mesmo, na musculatura, nos ossos, nas articulações. Esses são casos mais avançados, onde ela pode gerar questões de saúde física. Então, a segunda etapa é ir fazendo uma limpeza. Primeiro, tirando aquilo que é mais denso, que está te sobrecarregando nesse momento, e depois fazendo uma limpeza daquilo que gera determinados padrões que não são favoráveis para você neste momento, porque alguns padrões, algumas crenças, eles são favoráveis, outros são limitantes. Então, aquilo que é limitante, aquilo que te atrapalha e que você já está pronto, tudo isso a gente verifica, tá? Que você já está pronto para soltar, para remover, aí a gente começa a fazer. E vou te falar, é simples, tá? Obviamente para quem domina, né? A técnica, o método. Eu uso muito a mesa radiônica, né? A mesa quântica. Essa daqui é uma das mesas que eu utilizo. Eu que desenvolvi essa. E aí, aqui tem ferramentas que possibilitam fazer medição dos chakras, medição da energia, e ela mesma, a própria mesa, com o auxílio do pêndulo, tá? O pêndulo vai direcionando, vai dando o comando, e a gente vai, de acordo com o que é identificado, é muito intuitivo, tá? Vai removendo certas impressões, certas imagens, ressignificando, atualizando. Quando tira aquela imagem do seu campo, no instante que tira aquela imagem, automaticamente as suas sinapses, o seu campo eletromagnético, o seu campo áurico, ele vai se atualizar. Ele se atualiza imediatamente. Por exemplo, você tem alguma coisa presa no cabelo, né? Alguma coisa presa no seu corpo, uma pulseira que já está apertada. Então aquilo ali dói, aquilo ali machuca. Ou você está usando um sapato que já é um número menor que o seu. Aquilo ali dói, aquilo ali machuca, aquilo ali comprime. É isso que essas imagens mentais fazem, quando elas já estão ultrapassadas dentro do seu campo. Muitas vezes você pode também ter vínculos energéticos com pessoas ou ambientes que já não te servem mais. Então você tenta agir de uma forma diferente, mas esse vínculo faz com que você haja da forma que você era quando você estava intencionalmente vinculado
aquelas pessoas e aqueles ambientes. Precisa remover esses cordões energéticos, como a gente fala, para que você possa se liberar e criar, e identificar, né, as novas possibilidades que já estão disponíveis para você. Eu, Robson, trabalho com essa atualização, né, a remoção dessas influências mentais através da mesa radiônica, da mesa quântica. Uso também as placas, tanto as placas quânticas, como as tradicionais placas radiônicas, para fazer o ancoramento de energias que a pessoa está tendo dificuldade de acessar. Né? As placas são geometrias que fazem o ancoramento de uma energia que você precisa, mas que você não está conseguindo acessar naturalmente. Então, ela vai estimular o seu campo energético até que você consiga acessar aquilo naturalmente. Então, a pessoa precisa manifestar prosperidade na vida dela, mas ela está tendo essa dificuldade. Então, existe uma placa que ancora aquilo para ajudar ela a elevar o padrão da energia dela e conseguir isso. E existem ferramentas que fazem trabalhos energéticos mais diretos, que canalizam energias para a pessoa, como o Reiki, como o alinhamento energético, Tamiana, que são ativação de frequências específicas que são canalizadas pelo terapeuta, no caso, e que ele direciona para que essa energia chegue até a pessoa e ela, a própria energia, faz um ajuste espontâneo daquilo que a pessoa precisa naquele momento. Existem também algumas ferramentas, como os florais e técnicas de meditação, práticas de mantralizações, o uso de determinadas pedras semi-preciosas que irradiam frequências específicas e que a pessoa pode usar numa conexão. Enfim, são muitos métodos, muitas técnicas, mas se baseia principalmente em, primeira coisa, limpar e remover aquilo que está atrapalhando. E, gente, às vezes essa imagem mental é de um tataravô, é de um bisavô, é um negócio que você não sabe nem o que é. Não adianta você fazer análise, fazer hipnose, um monte de coisa, porque aquela imagem ela sempre vai retornar, ela está registrada nas células. Então, quando a gente acessa ferramentas como a mesa quântica, ela vai identificando aquela imagem e é incrível o que acontece. É assim, surpreendente de pessoas que falam. Recentemente eu atendi uma pessoa que falou assim: ela trabalhava um tema, um medo de ir ao médico, há mais de 20 anos na análise. E ela, toda vez que ia, ela passava mal, ela usava todas as técnicas, já tinha tomado ayahuasca, feito um monte de coisa. Em uma sessão com a mesa foi de pontual, direto no ponto, porque a minha mesa, ela diz, ó, essa imagem que está sendo limpa foi instalada no campo dela há 19 anos atrás. Mostra o tempo que aquilo começou. E aí coincidia exatamente com uma experiência que ela viveu, que ela lembrou na hora e tirou, removeu, tudo bem. Ancorei as placas para atualizar a frequência dela, elevar a frequência dela. Na semana seguinte, ela vem me relatando que, olha, eu fui ao médico e quando saindo do médico eu percebi que eu não tive aquele medo, aquele pavor, eu desmaiava, eu tinha um monte de coisa, eu não tive nada disso, você acredita? Só percebi depois. Eu marquei o médico sozinho, coisa que eu nunca fiz, sem nem me tocar. E depois foi que eu percebi. Tudo só muda quando a sua energia muda. Então, o que a gente faz na terapia vibracional é tratar a causa energética do problema. E aí as outras coisas você naturalmente tende a encontrar soluções. Então, assim, se o médico não estava conseguindo encontrar o remédio certo ou a dose certa para tratar uma questão, quando você remove o que estava causando energeticamente aquilo, até o médico tem insights ou muda de médico, acha um outro tratamento. É incrível o que reverbera. Às vezes o resultado pode vir em uma coisa que vai aparecer ali na hora, né? Que você vai ter, a pessoa já vai sentir o resultado na hora. Ela estava com uma questão e ela já sai da sessão, ela já não está mais vendo, percebendo, sentindo aquilo. Às vezes vem a partir de algo mais sutil, né? E ela só vai perceber os resultados mesmo depois, quando ela percebe que, nossa, aconteceu essa situação e eu
estranhamente agi de forma diferente ou tive uma resposta diferente do que eu estava acostumada. Terapia vibracional, bem aplicada, com ética, com responsabilidade, dá para usar para tudo, gente, tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Algumas coisas, obviamente, vão requerer uma maior dedicação, vão requerer um maior esforço, vão demorar um pouco mais, sim. Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que nem tanto, mas é incrível. É isso. Se você tem qualquer dúvida ou se você tem um relato, uma experiência legal com terapia vibracional que você já teve, coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir vocês. E quem sabe o que vocês comentarem aí eu não use para fazer outros vídeos mais à frente. É isso. Beijo!